Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Alisson Teles. Talvez você esteja me conhecendo agora ou já tenha me visto em palestras, treinamentos ou nas redes sociais, onde eu compartilho alguns dos meus trabalhos de modelagens e animações 2D e 3D. Eu quero agradecer pela avalanche de mensagens e comentários, tanto aqui nesta página como nas minhas redes sociais. Essa interação com vocês é muito importante para mim. Esse evento, chamado de Semana da Animação 3D para a área de petróleo, consiste em uma série de vídeos. Será liberado um vídeo a cada 2 dias, e alguns dias depois desse evento, esses vídeos serão retirados do ar. E nessa série de vídeos, eu vou mostrar como é possível dominar as técnicas para desenvolver animações 3D em apenas 6 meses. Você já se imaginou desenvolvendo animações 3D exclusivas sem ter que gastar dinheiro com licença de programa? E poder mostrar de uma forma bem elaborada projetos e propostas de trabalho? Ou mesmo demonstrar uma ideia a partir de uma imagem ou animação tridimensional desenvolvida por você? E poder, inclusive, antecipar a realidade mostrando de forma digital aquilo que já é real e está encoberto pelo solo ou outros materiais? Como, por exemplo, esta unidade de bombeio que podemos visualizar a subsuperfície? E aumentar as possibilidades das suas propostas serem compreendidas e elevar as chances de aprovação dos seus projetos? Além de agregar valor ao seu trabalho com a utilização de alta tecnologia e você ter conhecimento para elaborar maquetes eletrônicas, desenvolver materiais ilustrativos para elaboração de manuais de utilização e montagens de máquinas e equipamentos, criar imagens exclusivas para impressões personalizadas em tecidos, lonas, canecas, etc., impressão de objetos em 3D ou mover as imagens que você criou, dominando técnicas de animação 3D para fazer a simulação de métodos de elevação artificial, métodos de perfuração, funcionamento de equipamentos utilizados no processo de perfuração ou completação, simular o comportamento de fluido de reservatório, fluidos de completação, fluidos de perfuração e produção, simuladores de painéis informativos de operação e simular diversos sistemas mecânicos da área de petróleo. Enfim, ter possibilidades de desenvolver uma infinidade de trabalhos com a tecnologia 3D de forma autônoma e poder se desafiar e se aperfeiçoar nas modelagens e animações e desenvolver trabalhos cada dia mais bem elaborados e de quebra com todo esse poder nas mãos, poder elevar consideravelmente o seu faturamento. Tudo isso utilizando software gratuito, que eu irei dizer qual e deixarei o link para baixar ainda nesse vídeo. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade. E se eu não tivesse conseguido desenvolver animações 3D, eu também duvidaria. Então, fique aqui comigo que eu vou mostrar não somente uma prova, e sim várias. As animações 3D possibilitam a quem as vê ter uma experiência de realidade, aguçando os sentidos a partir da simulação de processos petrolíferos. É hipnotizante ver a imensidão de uma operação sendo retratada no campo digital, sendo fiel aos dados reais e aos movimentos inerentes ao processo, antecipando algo que não está pronto ou que materialmente nem existe ainda, materializando o que existe apenas na imaginação ou trazendo para a tela do computador uma realidade que, por suas grandes dimensões, não poderia ser visualizado na sua totalidade de outra forma, senão no campo virtual. Além disso, as cores, contrastes e movimentos estimulam a sensibilidade para perceber em cada elemento apresentado também com uma sensação de realidade. Além do que eu produzi, o melhor de tudo foi ver que com o método de modelagens e animações 3D que eu criei, outras pessoas também conseguiram resultados. Eu sou Júnior. A experiência no treinamento com Alice em modelagem 3D foi bem positiva. Eu sempre tive vontade de aprender a usar e trabalhar com modelagem, sempre foi uma área que me interessou e nunca tive tanto contato. Já tive contato com outro software e a dificuldade que a gente tem geralmente quando trabalha com software de modelagem é fazer por conta própria sem acompanhamento de quem ensinou. No caso do método desenvolvido por Alisson, foi bem tranquilo de entender o software, principalmente, para as inúmeras aplicabilidades que cada um pode ter de acordo com a criatividade da gente. Um ponto muito positivo, o software gratuito, que todo mundo tem acesso, e mudou bastante minha compreensão e até minha perspectiva para meus projetos pessoais futuros.
Esse é o aluno júnior do treinamento que ministrei para ensinar o primeiro passo para dominar as animações, que é criar as imagens para posteriormente dar movimentos a elas. A partir do método que eu desenvolvi, onde a pessoa é capaz de aprender do zero, sem nem mesmo ter que saber desenhar ou ser fera em informática, sem precisar saber inglês, nem ter nenhuma habilidade fora do comum. Você que é estudante da área de petróleo, você que já se formou, ou você que atua profissionalmente no ramo petrolífero, é muito provável que, assim como eu, você um dia já tenha pensado em como você poderia se destacar no mercado de trabalho. Certamente, ao pensar no seu futuro profissional, em algum momento já tenha surgido aquele desânimo, insegurança, medo, preocupação e outras emoções desse tipo que não são boas de sentir. Mas quando você tem literalmente nas mãos um conhecimento que pouquíssimas pessoas têm, isso representa um diferencial gigantesco. Veja que interessante. Você pode dominar algo que nenhuma ou raras pessoas do seu convívio dominam. Inclusive, é bem possível que você pense agora nas pessoas à sua volta e nenhuma delas saiba desenvolver animações 3D. Nenhum dos seus familiares, amigos, amigos dos seus amigos, professores, líderes ou alguém da sua cidade. Vou te contar sobre o método eficaz que eu criei para qualquer pessoa dominar animações 3D. Mas antes de te contar sobre o método, vou te contar como cheguei até ele. Eu sou da cidade de Carmópolis, interior de Sergipe. É uma cidade onde a principal fonte de emprego e renda é o petróleo. Eu cresci vendo unidades de bombeio e postos de petróleo. Meu primeiro emprego foi num posto de combustível. Depois fui trabalhar em uma sonda de petróleo, uma área em que ao todo trabalhei durante 10 anos. Eu venho de uma família humilde e numerosa. Meus pais tiveram 14 filhos, sendo que 4 morreram ainda na infância. Minha mãe sempre foi dona de casa, não sabe ler e nem escrever, mas sempre soube cuidar muito bem de mim e dos meus irmãos, enquanto meu pai trabalhava fora. Meu pai trabalhou na roça, depois conseguiu um emprego na área de sonda de petróleo, na função de soldador. E me recordo que ele sempre se dedicou ao máximo para ser um excelente profissional. E por que eu estou te contando isso? Para você entender que meus pais sempre me ensinaram a ter determinação e dedicação e buscar fazer o melhor em tudo o que eu decidisse fazer. Em 2012, entrei na faculdade, cursei o tecnólogo de petróleo e gás. Então, precisei aprender a fazer trabalhos acadêmicos no computador. E aí me dei conta que sabia muito pouco. Em 2013, precisei fazer um mapa mental e fui pedir ajuda à minha namorada. E aí acabei ficando meio envergonhado, porque nem um quadrado eu sabia fazer no Word. Fiquei com vergonha de não saber fazer nem mesmo algo que era tão simples para muitas pessoas. Com a ajuda dela, consegui aprender a fazer o mapa mental. E vi que no Word tinha disponível outras formas geométricas, e eu comecei a criar imagens com elas. Só que depois eu quis que as imagens se movessem, mas não sabia como fazer a animação. Foi quando minha namorada me disse que o PowerPoint era possível animar as imagens. Eu então comecei a mexer no programa e fiz animações como essas, utilizando somente o PowerPoint. Esta foi a primeira animação que eu fiz, usando somente o recurso do PowerPoint, que é um carro-sonda. Aqui você vê o carro-sonda e aqui você vê o mastro do carro. É uma sonda terrestre. Esse aqui, esta parte aqui é o cepo, onde é montado aqui a sonda. A parte do mastro, digamos. A sonda se posiciona. E agora começa a levantar o mastro. Levantou o mastro. Agora levanta o telescópio. Repito, esta animação foi feita usando somente os recursos do PowerPoint. Finalizamos aqui a animação desta sonda. Esta é outra animação, a Catarina, que é esta aqui, fica movendo para cima e para baixo.
Também aqui foi usado esta animação com o recurso do PowerPoint e fui desenvolvendo cada vez mais e percebi naquilo a possibilidade de demonstrar na prática o que acontecia no campo de trabalho, já que essa era também uma inquietação minha, pois eu tinha muitos anos de prática no campo de petróleo e via que na faculdade ensinava muita teoria e não tem muito acesso ao conhecimento prático, até mesmo porque, devido a questões de segurança, não é tão simples os estudantes estarem, por exemplo, numa sonda de petróleo a qualquer momento. E mesmo se pudessem, só o fato de estar lá não permitiria a eles ter uma compreensão total dos processos que ocorreriam na subsuperfície. Mas eu sabia que o PowerPoint não teria recursos para eu desenvolver tudo o que eu gostaria. Um dia mostrei ao meu irmão mais velho os trabalhos que eu vinha desenvolvendo, e ele me falou de um software gratuito chamado Blender que eu poderia utilizar para criar imagens exclusivas e movê-las com recursos de animações 3D. Eu me empolguei e logo imaginei tudo que eu poderia fazer com esse software, e ainda mais gratuito. Fui correndo fazer o download do Blender. Comecei a mexer e achei bem difícil e fiquei muito frustrado, porque eu conhecia as potencialidades do Blender. Entendia que era possível desenvolver um mundo de coisas com ele, mas eu não estava conseguindo. Então, acabei desistindo de aprender a usar o Blender. Fui procurar outro software, mas via que precisava pagar licença para usar e eram valores altos para mim na época. Atualmente alguns custam até R$ 3.000 por ano. Diante disso, pouco tempo depois, lá estava eu novamente mexendo no Blender, tentando aprender. Só que mais uma vez eu desisti, mas eu não estava me conformando. Eu queria muito aprender e assim poder representar os processos petrolíferos através da tecnologia 3D. Então, pela terceira vez tentei e pela terceira vez não aprendi. E numa mistura de tristeza e frustração, acabei desistindo. Em meio a tudo isso, ocorreu uma sucessão de coisas que me abalaram bastante. Meu pai adoeceu e pouco tempo depois ele faleceu. Foi uma grande perda para mim e para minha família. Meses depois, a empresa que eu trabalhava fechou as portas e eu fiquei desempregado. Na mesma época, meu carro começou a dar problema. Pegou fogo e eu estava sem seguro, porque era no nome do meu pai. E eu não sei muito bem como isso funciona. Mas por ele ter falecido naquele momento, não era simples renovar o seguro. Eu estava recebendo o seguro-desemprego e recebi o FGTS, porém gastei boa parte do dinheiro tentando consertar o carro e ele nunca ficava bom. Tudo o que eu queria era dar um fim naquele carro, mas eu pensava que ele era importante para a minha família, já que eu tenho um irmão com síndrome de Down e ele precisava de cuidados médicos e terapêuticos. E o carro facilitava bastante a locomoção de Carmópolis para a capital Aracaju, onde o meu irmão fazia os tratamentos. E depois da morte do meu pai, eu precisava ajudar a minha família, até mesmo financeiramente, já que meu pai era aposentado e continuava trabalhando. E com o falecimento dele, minha mãe passou a receber uma pensão referente somente à aposentadoria dele. Então, as despesas continuavam as mesmas e o dinheiro havia diminuído. E por que eu estou te contando isso? Para você compreender que eu tentei aprender a usar o Blender e desisti 3 vezes, mas naquele momento da minha vida eu estava desempregado, com a minha família dependendo de mim, e em poucos meses eu deixaria de receber o seguro-desemprego e não tinha conseguido ainda encontrar outro emprego. Então eu tirei determinação de onde eu pensei que não tinha mais e disse para mim mesmo que iria aproveitar o máximo do meu tempo para me dedicar ao Blender. Porque eu tinha certeza que dominar animação 3D seria algo que aumentaria e muito as chances de eu me destacar no mercado de trabalho, e eu sentia que era verdadeiramente uma oportunidade de salvação para mim e para minha família. Comecei novamente a saga para aprender o Blender, só que dessa vez desistir não era mais uma opção. Eu precisava aprender de qualquer jeito. Assistia aos tutoriais na internet e não conseguia desenvolver algo exclusivo, só fazia o que era ensinado lá. E a maioria do conteúdo era na área de arquitetura e design de interiores. E o que eu pretendia era ser capaz de desenvolver qualquer imagem e poder animar, focando em desenvolver animações 3D na área de petróleo. E nesse processo todo, eu só conseguia pensar que o motivo do Blender ser gratuito seria pelo grau de dificuldade. Na época, eu imaginei que ninguém iria pagar a licença de um software tão complicado. Eu aproveitei que tinha muito tempo livre por estar desempregado e quando não estava entregando currículos, estava sentado na frente do computador, tentando compreender as funcionalidades do Blender. Eu passava horas e horas diariamente mexendo no Blender.
Até que eu fui começando a entender o porquê de eu não ter conseguido desenvolver vários tipos de imagens e animações 3D por conta própria, mesmo após assistir tutoriais na internet. Percebi que, além de nos tutoriais o conteúdo estar desorganizado, sem uma ordem para facilitar a compreensão, tinha também o fato de que neles tinha uma explicação de como desenvolver aquela determinada imagem, e não era explicado como utilizar as funcionalidades do Blender para modelar, ou seja, criar qualquer imagem. Eu assistia e me sentia limitado a fazer somente aquilo que era ensinado. Quando eu entendi isso, minha relação com o Blender mudou. Nesse momento, verdadeiramente, virou a chave da minha cabeça. Eu percebi que eu precisava compreender como funcionava cada ferramenta daquele software. Porque, sabendo disso, saberia desenvolver a imagem que eu quisesse e saberia fazê-la mover da forma que eu quisesse, e deixaria de ficar somente repetindo comandos sem entender a base do que estava fazendo, pois era isso que eu via nos vários tutoriais que eu assistia. Com bastante dedicação e anos de prática, hoje cheguei no nível onde eu consegui compreender as estruturas do Blender. E entendendo a base, dominando as funcionalidades do software, eu, além de desenvolver projetos em 3D, consegui criar um método, um passo a passo, onde uma pessoa pode começar do zero e conseguir desenvolver extraordinárias animações 3D e poder criar sem limites. E percebi que com o passo a passo que eu criei, mesmo o programa sendo em inglês, isso não faz a menor diferença, pois ao lidar com o Blender, são utilizados muitos atalhos no teclado e clique nos ícones através do mouse. Então, o fato de ser em inglês não altera em nada na fórmula simples que eu criei para desenvolver animações 3D. E para quem ficou curioso se eu consegui emprego, sim, eu consegui outro emprego na área de sonda de petróleo. Me formei na faculdade e fiz uma especialização em engenharia de poços de petróleo, que me possibilitou ter ainda mais ideias para criar e aplicar tecnologia 3D na minha área profissional. E veja só que interessante, a partir dos projetos em 3D que eu desenvolvo, eu comecei a ser procurado por profissionais, inclusive de alto cargos, em empresas que eu tinha ido colocar currículos na época em que eu estava desempregado. Eu fiquei tão entusiasmado com as infinitas possibilidades da tecnologia 3D que fui me apaixonando cada vez mais por essa área. Até que um dia tomei a decisão de pedir demissão do meu emprego na área de sonda de petróleo e me focar na área de tecnologia 3D. Claro, agregando os meus conhecimentos de anos de estudo e de 10 anos de prática na área de petróleo. Alisson, se você resolveu focar nessa área de trabalho, por que você decidiu ensinar o que você aprendeu para outras pessoas? Então, eu me senti feliz em poder focar na tecnologia 3D aplicada na área de petróleo. É algo que eu gosto muito. Acontece que eu percebi que ficava falando desse assunto o tempo todo e com todo mundo. Meus amigos e principalmente minha família já não aguentava mais de tanto falar sobre o Blender e tudo de excelente que era possível fazer com esse software. Inclusive, algumas pessoas diziam que eu deveria ensinar 3D, já que eu gostava tanto de falar sobre isso. Gosto da arte de ensinar e já estou acostumado a ministrar palestras. Então, uma luz se acendeu e eu percebi que era isso que faltava para eu me realizar ainda mais profissionalmente. E além de sentir realizado ensinando, eu ainda poderia ajudar muitas pessoas da área de petróleo a se destacarem profissionalmente, a alavancarem a carreira e estar à frente de uma maioria que não domina o Blender e a animação 3D. A ideia de poder contribuir na transformação na vida das pessoas me motiva muito. Até porque percebo que a demanda por profissionais que dominam a tecnologia 3D é muito superior à quantidade de profissionais qualificados. E eu acredito muito que o conhecimento que eu tenho do Blender e que resolvi ensinar pode encurtar caminhos e literalmente apresentar um atalho em direção ao sucesso profissional. Agora eu vou apresentar os 5 itens necessários para começar a desenvolver sua primeira animação 3D no Blender. Um computador ou notebook. Isso parece óbvio, mas é importante ressaltar que as animações são produzidas a partir de um computador ou notebook, nada de celular ou tablet. Segundo, mouse. Permite a execução de movimentos no Blender. Terceiro, teclado numérico. Possibilita a utilização de atalhos que facilitam e muito lidar com o Blender. Quarto, baixar o Blender. Vamos lá para o vídeo. Agora vamos baixar o Blender diretamente do site oficial do Blender, que é este aqui, ó, blender.org. Eu posso clicar aqui em Download ou aqui, Download Blender 2.79. Então eu clico, venho aqui para esta página. Só um detalhe, por exemplo, se eu clicar aqui no Download Blender, neste botão verde, eu vou baixar o Blender aqui, ó, 2.79, Windows 64 bytes e aqui, tamanho de 84 megabytes. Mas se eu tiver, por exemplo, um Mac, um Linux ou outro programa, eu posso vir aqui, clicar na seta para baixo e escolher aqui o programa que o meu computador aceite melhor. Aqui, ó, o Mac, OS, Linux. Como o meu computador suporta aqui os 64 bytes, eu clico nele. E aí começa a baixar o Blender.
Vem aqui para esta página e aqui começa a baixar o Blender. Agora que já foi baixado o Blender, clica aqui nesta seta e vem aqui em abrir. Vamos começar o processo para instalar o Blender. Vou arrastar ele aqui para o lado. Vem aqui em Next. Aqui tem os termos. Você seleciona aqui o botão para aceitar os termos do Blender. Próximo. Próximo. Agora eu vou começar o processo de instalar o Blender. Agora, finalizar aqui o processo para instalar. O Blender agora está instalado no seu computador. Quinto, garra, coragem, atitude. Dar o seu melhor todos os dias pode te levar muito longe. O nosso tempo está acabando. A gente já se estendeu um pouco mais, por isso vou precisar finalizar. Nessa aula eu revelei qual software gratuito que eu utilizo para desenvolver minhas modelagens e animações 3D. Expliquei também minha trajetória para chegar a dominar o Blender e, por fim, apresentei os 5 itens necessários para começar a desenvolver sua primeira animação 3D no Blender. No próximo vídeo, eu vou apresentar alguns recursos do Blender. Enquanto isso, role a página e deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou do primeiro vídeo dessa série. Vou ler cada um e tentar responder o máximo possível nos próximos vídeos. E se você ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, venha também fazer parte dessa comunidade interessada em dominar a animação 3D e fazer a diferença. Um grande abraço! Meu nome é Marcos Natan, participei do curso de modelagem 3D ministrada pelo professor Alisson Teles e gostaria de passar um pouco da minha experiência. Como eu gosto bastante de tecnologia, esse curso é uma das experiências mais incríveis que eu tive, porque aquele tipo de curso é essencial para quem está iniciando e nunca teve um contato com modelagem 3D, onde foi possível aprender funcionalidades básicas do Blender, que é um programa gratuito, para futuramente eu vir a desenvolver meus próprios projetos. Além disso, eu gostaria de parabenizar e destacar a didática utilizada pelo professor Alisson para transmitir alguns de seus conhecimentos. Porque para um professor não basta apenas entender e conhecer sobre determinado assunto, sobre determinada tecnologia, se ele não consegue transmitir. Então, nesse aspecto, o professor Alisson excedeu minhas expectativas ao desenvolver minhas primeiras modelagens 3D. Antes, eu achava essa tecnologia bastante complicada. Hoje, eu já me sinto um pouco mais confortável e capaz de aprender. E futuramente vim a desenvolver minhas próprias modelagens usando essa tecnologia.